Neste momento, faz o uso da palavra na tribuna o delegado da Delegacia de Polícia de Pessoas Desaparecidas, Vanderlei Redondo. Boa noite a todos. Cumprimentar o presidente da sessão pela iniciativa e, em seu nome e do nosso querido amigo Natal, fica cumprimentado os demais membros da mesa, também aqui os convidados amigos, aqui o Major, nosso amigo Gerson Maior. Eu vou fazer uma pequena colocação que a gente estava tentando até para passar, mas aí, em razão da claridade, fica meio difícil. Mas o tráfico de pessoas é um crime invisível, frequente e preocupante, que está em discussão não só entre autoridades de governo e órgãos policiais, mas também entre a população. A divulgação da novela Salve Jorge colaborou com o aumento desse debate sobre a transformação de pessoas em mercadorias. Fazendo parte da história da humanidade, a nomenclatura tráfico de pessoas tem reconhecimento internacional e sua definição é embasada no protocolo adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional relativo à prevenção, repressão e punição do tráfico de pessoas, em especial de mulheres e crianças. Isso eles citam como criança menores de 18 anos. Isto ocorreu em dezembro de 2000, conhecido no Brasil como Protocolo de Palermo, sendo promulgado aqui no Brasil através do Decreto 5.017 em 2004. E, a partir daí, foi um marco para que o tráfico de pessoas fosse encarado no Brasil como política pública. A Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, estabelecida através do Decreto 5948/2006, estabelece os eixos norteadores, as diretrizes que são prevenção ao tráfico de pessoas, repressão e responsabilização de seus autores, assistência e proteção às vítimas. E, por um outro decreto, ele aprovou, de 2008, aprova o Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Aí, nesse tem mais algumas portarias que eu não vou citar. E, por uma dessas, ela implementa o Núcleo de Enfrentamento do Tráfico de Pessoas, normalmente vinculado às secretarias de Justiça e Direitos Humanos de cada Estado. Sua atuação é eminentemente preventiva e assistencialista. Pode atuar, por exemplo, promovendo o retorno ao país das vítimas traficadas. Função desses núcleos é articular, estruturar e consolidar, a partir dos serviços e redes existentes, uma rede estadual de referência e atendimento às vítimas do tráfico de pessoas. Essa e outras atribuições dos núcleos foram definidas também por a portaria número 31 de 2009, que estabeleceu ainda princípios e diretrizes para o seu funcionamento. Há também os postos avançados, estão situados nos principais locais de entrada e saída do Brasil. Então, nosso caso seria Dionísio Cerqueira, para recepção a pessoas deportadas e não admitidas, onde uma equipe interdisciplinar desenvolve uma metodologia de atendimento humanizado a esses migrantes, identificando possíveis vítimas de tráfico de pessoas, oferecendo, conforme o caso, um acolhimento através de uma rede local. Os postos também desenvolvem campanhas locais para informar aos passageiros sobre como se prevenir do tráfico de pessoas e como obter suporte através dos consulados brasileiros e de outras organizações no exterior, no caso de sofrerem alguma
violência. Então, pela mesma portaria que implementou esses postos. E aí, pelo menos até ontem, ainda vi no site do Ministério da Justiça, Santa Catarina não tem esse núcleo e tampouco esses postos avançados. Né? Nós estamos, acho que, com 16 núcleos. Então, nós temos nossos vizinhos, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, e, infelizmente, no nosso estado, pelo menos no site da Secretaria de Justiça, Nacional de Justiça, ainda não consta. No tráfico para fins de exploração sexual, as quadrilhas costumam agir mediante certos métodos. O aliciamento normalmente é feito por uma pessoa próxima. Não raro, uma tia, uma prima, uma vizinha, uma amiga, que a vítima tem um mínimo de confiança, que ela sabe que foi para o exterior e voltou com certo dinheiro. A pessoa sai do seu país de origem, achando que sua dívida será apenas o valor da passagem. Antes da viagem, os aliciadores instruem as vítimas de como devem proceder no serviço de imigração. Né? Dão dinheiro, então mais ou menos que eles calculam a base de 30 a 50 euros por dia, né? Mais ou menos a média, para não dar que a conotação que vai se prostituir, então que ela é uma turista que vai ficar naquele país. Então compram roupas, salão de beleza, que é pago pelos aliciadores, passagem de ida e entregam muitas notas para que elas possam mostrar nesse serviço de imigração no aeroporto de destino. Então, elas vão tendo aquela colocação que vão como turistas, né, para passar no serviço de imigração como perfeitas turistas. Assim, com o dinheiro para gastar, quando chegam ao local de trabalho, as vítimas têm os documentos e o passaporte retidos. Aí são submetidas a cárcere privado e qualquer tipo de violência, com privações de liberdade e alimentação. Os criminosos cobram ainda o valor da passagem, hospedagem, comida, advogado, mencionam o serviço de imigração também que eles têm que pagar. E agora, recentemente, agora na semana retrasada, tive a oportunidade de participar de um curso sobre tráfico internacional de pessoas em Brasília, com a Embaixada Americana. E a gente notou um trabalho intenso da polícia americana, e vários casos que eles pegaram, que provavelmente, sempre eles costumam que, no momento que essas meninas aqui entram em outro país, geralmente, a maioria dos países é 90 dias o tempo ali como turista. Então, durante este tempo, até eles conseguem ali fazer com que ela tenha uma vida razoável, sem a documentação, e a partir do momento dos 90 dias, não tem a quem ela recorrer. Então, se torna ilegal naquele país. Então, fica muito mais fácil para que elas vão para esse lado horrível aí da prostituição, sofrendo muito. Com a lei 11.106, houve alteração no Código Penal, onde até então só figurava a mulher como vítima. Então, a partir daí, deixou de ser somente a vítima a mulher. E aí, também, hoje, existem casos de travestis e transexuais também do tráfico internacional de pessoas. Então, houve essa alteração na legislação e muitos casos aqui do Brasil, segundo levantamentos de travestis e transexuais, que saem do Brasil para se prostituírem na Itália. Com essa lei também foi feito houve a criação do novo artigo 231A, que é do tráfico interno de pessoas.
Então, o nosso caso, que seria São Miguel do Oeste, trazerem meninas para se prostituírem aqui na capital, né? Então, um exemplo, isso ocorreu muito. Nordeste, Norte e Nordeste, ocorre ainda até agora. E aí nós temos também a figura penal do artigo 239 do EC, do Estatuto da Criança e do Adolescente, protege justamente o interesse do Estado brasileiro de que as crianças e adolescentes somente saiam do território nacional com atenção das regras legais, com obediência ao processo de adoção. A respeito do tráfico internacional de órgãos, revela um comércio brutal que usa os corpos de pessoas pobres e saudáveis de países como China, Índia e Brasil, como peças de reposição para doentes ricos da Europa, Estados Unidos, Israel e Japão. Em 2003, que houve a Operação Bisturi da Polícia Federal, onde, segundo o Ministério Público Federal, foram comercializados 30 órgãos. As vítimas daqui, pobres, de Pernambuco, iam para Durban, na África do Sul, extraíam praticamente, na maioria dos casos aqui, pelo menos 30 casos aqui foram de rins, recebiam em torno de 5 a 30 mil reais, enquanto as quadrilhas, mais ou menos, com o levantamento efetuado, em torno de 4,5 milhões de dólares. Uma dificuldade que nós temos, atualmente a legislação brasileira pune apenas o tráfico de pessoas para fim de exploração sexual. Falta previsão legal para punir crimes de tráfico para fins de trabalho escravo, trabalho doméstico, venda de órgãos e de adoção ilegal, embora haja crimes autônomos para essas condutas. Existe já uma proposta para incluir no Código Penal brasileiro a tipificação dos crimes de tráfico internacional e interno para exploração do trabalho escravo, exploração sexual e econômica, além do tráfico de tecidos e parte do corpo. E a nossa legislação ante outros países realmente está ainda muito atrasada. Por exemplo, no caso, nós levarmos imigrantes para outros países, né, aqui no Brasil é uma conduta típica. E um dos estados hoje que mais levantamento efetuado pela Polícia Federal são meninas que saíram do estado de Goiás, né? E aí perguntar o porquê Goiás, ser o primeiro estado brasileiro em que houve o maior número de tráfico de mulheres. Porque são bonitas, são morenas e, supostamente, que até um delegado federal que nos deu uma das palestras mencionou que, supostamente, lá do interior de Goiás, meninas pobres saíram, foram para o exterior, como Espanha, Portugal, Itália, voltaram bem-sucedidas. E aquilo alimentou as demais, nas cidades pequenas, foram passando para as outras, macro-regiões. Então, por isso que é um número muito elevado que tem no estado de Goiás. Se não me engano, é Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro e acho que Minas. São os 4 estados. E conforme ilustra o cartaz da campanha da fraternidade, o crime é praticado, que o próprio padre já mencionou, em 4 modalidades, entre o tráfico para exploração trabalho, para exploração sexual, para extração de órgãos e tráfico de crianças e adolescentes. E ali, apesar que quando ocorre esses casos, esses crimes, não seria competência da nossa delegacia, de pessoas desaparecidas, mas está intimamente ligado ao tema. Que nós, no momento que ocorre um rapto, um sequestro, então, segundo a portaria do próprio secretário de Segurança, é destinado à delegacia competente.
mas até então ninguém se sabe o que está ocorrendo, então nós fazemos, né, compete à nossa delegacia fazer esse primeiro contato, essa primeira investigação. Que nós temos conhecimento no nosso estado aí, que são aquelas crianças que foram traficadas, adotadas ilegalmente. Tive a oportunidade de receber alguns documentos desses casos de crianças que foram para Israel no período de 1980 a 1990. Calcula-se que mais ou menos entre 15 e 30 crianças. E a gente vê a dificuldade, estou com um dos casos, que a menina mora em Israel, deve estar com 32 anos, e o difícil que tem uma consta do nascimento, que ela nasceu aqui em Itajaí, a certidão de nascimento foi tirada no Rio de Janeiro, a escritura de doação do Rio de Janeiro, então uma dificuldade muito grande para se investigar esses casos, né? Não sei se a gente vai conseguir, algum dia a gente torce por isso, talvez, e somente, às vezes, com DNA, que é a única maneira que a gente vê solucionável para isso, mas a gente vai tentar, dentro do possível, levantar esses casos. E o outro caso que nós tivemos também, acho que foi no ano passado, foi o tráfico de paraguaias que vieram para se prostituir aqui em Maruí, né? Foi um trabalho da Polícia Federal, né? Pelo menos que a gente tem conhecimento desses casos, e eu acho que a preocupação maior que eu vejo para o nosso Estado hoje é que esses núcleos, que realmente fica uma situação difícil, que eu acho que o nosso Estado merecia ter esses núcleos já, que nós não podemos estar fora deste contexto, né? Os principais estados da federação têm os seus núcleos, e a gente espera que, a partir desse nosso trabalho hoje, que possa haver a conscientização e que a gente possa lutar para ter esses núcleos, pelo menos para atendimento dessas vítimas, que é fundamental. Agradeço a todos. Boa noite.